Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Êxodo, no capítulo 1 ao 4. Na leitura anterior, nos capítulos 49 e 50 de Gênesis, Jacó reúne seus filhos para abençoá-los antes de sua morte, proferindo palavras proféticas sobre o futuro de cada tribo de Israel. Ele destaca Judá como um líder de seus irmãos, de onde virá o cetro real, apontando para a linhagem de governantes. Após abençoar seus filhos, Jacó dá instruções para ser enterrado na caverna de Macpela, junto a Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, e então ele falece. José, com permissão do faraó, cumpre os desejos do pai, organizando um funeral grandioso. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temem represálias, mas José os tranquiliza, reafirmando sua fé em Deus, que permitiu que o mal que eles fizeram se transformasse em bem, justamente para salvar muitas vidas. O livro termina com a morte de José, que profetiza o futuro êxodo do povo de Israel do Egito e pede que seus ossos sejam levados para a terra prometida. O livro de Êxodo recebe seu título da palavra grega êxodos, que significa saída ou partida, refletindo o tema central da narrativa, que é justamente a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Em hebraico, o título do livro é Shemot, nomes, baseado nas palavras iniciais do texto, que destaca a genealogia dos israelitas no Egito. A autoria do Êxodo é tradicionalmente atribuída a Moisés, como todo o Pentateuco, como nós apontamos no livro de Gênesis. O objetivo do Êxodo é duplo, histórico e teológico. Histórico porque o livro narra a formação de Israel como nação, desde a libertação do Egito até o recebimento da lei no Monte Sinai, enfatizando a aliança entre Deus e o seu povo. Teológico porque Êxodo revela o caráter de Deus como libertador, legislador e habitante entre seu povo, destacando sua fidelidade às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Em Êxodo, no capítulo 1, após a morte de José, os israelitas prosperam no Egito, mas o novo faraó, que não conhecia José, sente-se ameaçado pelo crescimento populacional deles. A frase "não conhecia José" pode ser traduzida como um faraó que não possuía uma aliança com o povo hebreu. Como mencionamos anteriormente, o período em que José estava governando o Egito pode coincidir com o período em que os Hicsos, um povo semita de reis pastores, teria invadido e governado o Egito. No período em que ocorre o êxodo, os egípcios já haviam retomado então o poder. Como estratégia para controlar o povo hebreu, o faraó então impõe trabalho pesado, transformando-os em escravos para construir cidades, como Pitom e Ramsés. E a terrível ordem de matar todos os meninos hebreus recém-nascidos é dada pelo faraó. No entanto, as parteiras, temendo a Deus, desobedecem ao faraó. O faraó mantém a sua ordem e as crianças são jogadas no rio Nilo. O genocídio ocorre do mesmo jeito. E o que nós podemos inferir é que na cabeça dos egípcios lançar essas crianças ao rio Nilo poderia bem ser um ato de sacrifício ao Nilo, porque afinal de contas o Nilo era considerado uma entidade divina. Em Êxodo, no capítulo 2, Moisés nasce em meio à perseguição e é salvo de maneira extraordinária, quando a sua mãe o coloca em um cesto impermeabilizado e manda que sua filha, irmã de Moisés, o coloque no rio Nilo. A filha do faraó, então, encontra o bebê, criando-o como seu próprio filho. E por indicação da irmã de Moisés, dando Moisés para que a sua mãe
o trate e cuide dele como se fosse uma ama. Esse ato demonstra de uma forma muito especial, né, que numa situação adversa, Deus levanta pessoas inesperadas, né, para cumprir os seus propósitos. O nome Moisés, ele é muito semelhante a outros nomes egípcios, como Aamés, Ramsés, Tutmós ou Tutmés, e tantos outros nomes, né, que têm um radical semelhante ao nome de Moisés, que quer dizer retirado das águas. A história de Moisés também, ela ecoa outras narrativas, por exemplo, como o Sargão da Acádia, que também teria sido colocado num cesto no rio. Posteriormente, nós temos a história de Rômulo e Remo, que fundaram Roma, que também teriam sido colocados no rio. O que essas coincidências nos mostram é que justamente havia, entre os povos que estavam próximos a rios, o costume de abandonar crianças também, e até mesmo oferecer crianças aos rios, né, com um aspecto cultural e até mesmo religioso. Ao crescer, Moisés, ele se identifica com o sofrimento de seu povo. E ao matar um egípcio que maltratava um hebreu, ele age impulsivamente, mas é forçado então a fugir para Midian. Em Midian ele encontra um refúgio com Jetro, ou Reuel, um sacerdote midianita, e casa-se com Zípora. Midian é identificada como uma região ao sul da península do Sinai e é descrita em registros arqueológicos como habitada por grupos seminômades. Vamos lembrar que Midian, o povo dos midianitas, eles são descendentes de Midian, filho de Abraão com a sua concubina Quetura. Aqui também tem um outro aspecto que demonstra que existiam sacerdotes, e sacerdotes que seguiam a Deus, como é o caso de Jetro, que vai ser muito importante na vida de Moisés, até mesmo como conselheiro. O nascimento de Gerson, filho de Moisés, simboliza esse momento de transição da vida dele, de uma pessoa que tinha sido adotada pela filha de Faraó, para um simples pastor no deserto. Alguns pastores dividem os períodos da vida de Moisés, em que Moisés ele vive 40 anos no Egito, depois 40 anos em Midian, no deserto, e 40 anos em peregrinação até chegar à terra de Canaã, como um aspecto homilético muito interessante, mostrando que nos primeiros 40 anos no Egito, Deus, ou melhor, Moisés, ele aprendeu a ser alguém. Já no deserto de Midian, ele aprendeu a ser ninguém. E quando ele está em peregrinação até a terra de Canaã, ele aprendeu o que um ninguém pode fazer nas mãos de Deus. Então, um recurso interessante e de fato, né, que nós podemos perceber. Esse capítulo também ele nos ensina alguns aspectos importantes sobre a formação do caráter e como Deus usa o deserto para trabalhar tanto o aspecto espiritual como moral de seus líderes. Em Êxodo, no capítulo 3, enquanto pastoreia o rebanho de Jetro no Monte Horebe ou Sinai, Moisés tem uma experiência sobrenatural com Deus na sarça ardente que não se consome. O local exato onde ficaria a sarça ardente, nós não sabemos, né? Mas esse local é central na tradição bíblica como lugar onde Deus se manifestou a Moisés, através da aparição do anjo do Senhor, no formato de um fogo, né, em cima de um arbusto. É um arbusto que não se consumia, mas que ficava em chamas, um arbusto flamejante. Quando o anjo do Senhor ordena a Moisés para que retire as suas sandálias, dois aspectos podem estar em jogo. As sandálias, o fato dele estar calçado, significaria um desrespeito, porque ele estava num local
e estava calçado, então era um costume tirar as sandálias. Mas também poderia ser um aspecto simbólico, que mostra a necessidade de Moisés entender que seus caminhos eram frágeis e imperfeitos diante de Deus. Até então, Deus era conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus revela a Moisés o seu plano de libertar os israelitas e conduzi-los a uma terra que emana leite e mel, se apresentando agora como eu sou o que sou. Yahvé, o tetragrama, que indica não apenas um nome, na verdade, Deus não se nomeia, ele não se apresenta com um nome específico, ele apenas mostra a sua qualidade, porque Yahvé quer dizer eu sou, ou eu sou o que sou. Alguns traduzem como eu sou o que serei, mostrando que Deus, ele é eterno, que não existe variação, ele é autossuficiente, oferecendo nesse aspecto, então, segurança e a sua presença constante na vida do seu povo. Agora, Moisés, por sua vez, inseguro e hesitante, ele questiona a sua capacidade, mas Deus reafirma que ele será o verdadeiro agente da libertação. Essa passagem chama atenção porque se existia uma pessoa que poderia cumprir esse papel de libertador do povo de Israel, era Moisés. Ele havia sido criado nas duas culturas. E essa criação que ele teve no Egito certamente foi fundamental para que ele pudesse receber a lei de Deus e organizar o povo nessa jornada complicada que foi a jornada no deserto. Agora, o capítulo 3 também nos ensina, né, o que Deus pode fazer através de líderes imperfeitos que se sentem incapazes de fazer a sua vontade. Ele é o Deus que capacita aqueles que se submetem a ele. Em Êxodo, no capítulo 4, Deus dá a Moisés sinais miraculosos, como transformar o cajado em serpente e também a mão leprosa que é curada para provar sua autoridade divina aos israelitas e ao faraó. Apesar disso, Moisés continua a hesitar, alegando falta de eloquência. E Deus, em sua paciência, então designa Arão, irmão de Moisés, que seria então o seu porta-voz. Mas revelando que Deus também não apenas capacita, mas provê auxílio e parceiros para a missão. Durante a viagem de volta ao Egito, ocorre um enigmático episódio em que Deus quase tira a vida de Moisés, mas Zípora o salva ao circuncidar o seu filho, um ato que reforça a aliança de Deus com o povo hebreu. É interessante esse texto, né, porque a gente não consegue entender exatamente a fala de Zípora, que chama Moisés de sanguinário. Alguns acreditam que era o fato dele circuncidar Gerson, ela que teve que fazer essa circuncisão, e talvez tenha achado o ato, né, de circuncidar um ato bárbaro. Ou até mesmo, né, o fato de Moisés não atentar, né, para a necessidade da circuncisão, ele que teria uma missão muito grande pela frente de representar ao Senhor, tanto na frente dos egípcios como também para o seu povo, e descuidar da aliança com Deus através da circuncisão. Então esse capítulo ele ensina sobre obediência, sobre a importância da aliança e também ver o quanto Deus ele exige também daqueles que o seguem, né, uma vida que seja consistente com a sua missão, coerente com a sua missão. Todos esses capítulos que lemos demonstram o cuidado soberano de Deus em relação ao seu povo, a sua fidelidade à aliança e também o processo de formação dos líderes que ele escolhe para cumprir seus propósitos redentores na história. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe nessa leitura de Êxodo.